Estou iniciando aqui a terceira fase do nosso mini treinamento. E para todos relembrarem, nós temos o primeiro que é temático. Hoje, no segundo, que é de gestão, coloquei algumas experiências, porque a academia é assim, a academia é para treinar. E eu não vou treinar em cima de uma teoria, eu vou treinar em cima de uma vivência. O nosso sistema é vivencial. Nós vamos falar um pouquinho disso amanhã na parte de gestão. E quando eu falo é vivencial, é porque a nossa vida é, sobre de quem é cristão verdadeiro, é espiritual. A nossa vida é espiritual. Para depois ela ser, então, carnal. Então, nas três esferas de conhecimento, nós temos a temática, temos digestão, que é a mais difícil. Por que é a mais difícil? Porque lida com muitas pessoas. A temática fica voltada a um tema. Então, é mais difícil errar, mas erra, porque também tem a gestão da questão de produção. Né? Mas o produto ele é mais palpável. O produto é aquele, se ele foi feito no prazo e com qualidade, de acordo com o procedimento, contrato, termo de referência, ele tem que ser pago e pronto. Mas quando você fala de gestão, não. Por quê? Porque o inimigo, ele ataca a gestão para não dar certo o produto. E, sobretudo, o inimigo que eu estou falando, inimigo de Deus, quer que as pessoas não tenham uma vida espiritual. Se a pessoa é religiosa, o ímpio, o ateu, todos esses estão dentro do jogo do inimigo. Mas vamos lá, no nosso estudo de hoje, que deixa eu colocar aqui. Aqui. Pronto. Então vamos ver o que o preletor vai falar aqui. A leitura da Bíblia, a exposição da Bíblia, a aplicação da Bíblia como palavra de Deus segue regras. É como que uma ciência espiritual, que nós chamamos de hermenêutica. Ouviram o que ele falou? Hermenêutica. É uma ciência para estudar e entender a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia não é o homem, é a própria Bíblia. E o homem, se ele não tiver nascido de novo, ele não entende a Bíblia, porque a Bíblia não lhe é revelada. E o inimigo não quer que a gente saiba disso. Ou melhor, que pratique isso, que vivencie isso. E por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para. Agora, pega da esfera maior, que é o que eu estou falando espiritual, vai para a digestão, você vê a interferência do inimigo na gestão para não dar certo o produto. Produto que o homem tem necessidade para criar contenda. Então, senhores, eu tenho certeza que o empreendedorismo cristão é mais do que o futuro, é o presente. Porque a hora as pessoas entenderem que elas devem empreender dentro dessas três esferas e entender, através desses preletores, a vida espiritual, para aplicar isso a todo tempo na nossa vida, no nosso empreender as coisas, ou no fazer as coisas. Mas a hipocrisia mata. A hipocrisia é quando a gente não vê a nossa hipocrisia. Quando a gente não vê a nossa dissimulação. Porque antes de querer ver no outro, eu tenho que ver em mim. O Espírito Santo não está habitando no seu coração para ver o problema do outro. O Espírito Santo está no seu coração, habitando no seu coração, para que você veja o seu problema. O objeto do Espírito Santo é edificar Cristo em você, no processo de metanoia, metamorfose. Então as pessoas ficam acusando os outros, achando que o problema está nos outros, é porque ela está na mão do inimigo. Não está vendo que o problema está dentro dela, exatamente porque ela não é governada, guiada, nem consolada pelo Espírito Santo. Mas vamos ouvir o preletor.
Isso tem a ver com a interpretação e aplicação da palavra. E o princípio fundamental da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Nunca Bíblia, interprete um texto sem conhecer o objetivo a Bíblia interpreta a própria Bíblia. e o desígnio do livro. Eu vou tomar apenas essas duas regras. Essas regras é que nos mantêm no caminho certo, na direção e no equilíbrio da leitura, da aplicação e da interpretação da palavra de Deus. Preste bastante atenção. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, a qual nunca houve. E desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor. Nós estudamos essa palavra do hebraico lá no grego e depois vimos que só ocorre 2 vezes em toda a Bíblia. Que está lá em Filipenses 2,15. Luzeiros. Aí diz assim: os que forem sábios resplandecerão como luzeiros do firmamento. E os que muitos conduzirem a justiça como estrelas, sempre e eternamente. Agora, diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Esse texto, irmãos, Nós não queremos, nesses 5, 10 minutos, que entenda toda a apresentação do Luiz Fontes nesse vídeo. Mas esse vídeo está lá no canal YouTube. Originalmente, não estou vendo aqui, mas deve ser Sua Palavra ou Celebrando Deus. Mas está no nosso também, em canal YouTube. Engenheiro Mauro Lozano tem uma playlist com o nome Luiz Fontes. E tem também a playlist desse mini treinamento, né, que é de controle tecnológico. Estudem, né? Nós estamos treinando aqui um pouquinho para vocês estudarem, treinarmos em outras atividades. Tá? Mas o que é importante é fazer isso com amor. Porque se fizer com amor e procurar Deus, vai encontrar. E vai mudar de vida. você tem 2 formas de ler esse versículo 4. É onde nós nos deteremos. Você tem uma forma muito simplista de ler. Dizer assim, olha, a Bíblia diz aqui em Daniel 12:4, que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. E isso você vai olhar hoje, até toda a tecnologia que existe à nossa disposição, toda a tecnologia que existe dentro da esfera do mundo virtual. Então você diz, está vendo? Isso se cumpriu. Se você olha dessa forma, ok, você não tem mais nada para fazer com esse versículo. Pode continuar a leitura. Certo? Mas eu preciso te dizer que você está empobrecendo a interpretação. Porque você tem que concordar comigo. Esse texto é uma citação ou nesse texto existe uma exposição? Mas se você diz, não, esse texto é só uma citação. Ok, segue em frente. Acabou o livro de Daniel, acabou. Pronto. Segue o próximo livro. Eu não penso assim, irmãos. Essa forma empobrecida que muitos costumam tratar a palavra de Deus não é a maneira conveniente. Esse termo aqui, saber ou ciência, não tem nada a ver com tecnologia. Por quê? Porque o texto precisa concordar entre si. Olha o que diz o versículo 3. Os que forem sábios. A palavra sábio e saber aqui, elas precisam estar ligadas. E todo o texto precisa ser explicado dentro do seu contexto. Porque quando você pega o texto e não observa o contexto, o que você cria é pretexto. Aí você vai cair
Não é na teologia, é na arqueologia. Então, muito cuidado, meus irmãos. Vamos observar detalhes aqui. Eu tenho que terminar aqui por causa do tempo, porque esse é o nosso esquema aqui. 10 minutos para cada fase, mas vamos lá. Tá lá. Tá lá na playlist desse curso, desse mini treinamento. Mas ele acabou usando uma palavra que eu queria terminar minha apresentação com isso. O acho. Eu acho. Senhores, não temos que achar nada. Não se permite falar eu, muito menos eu acho. Tomar muito cuidado com isso. O eu nosso tem que ser Espírito Santo. Aí você fala, nós achamos. O Espírito Santo tem que estar na parada. Ele tem que governar nosso caminho. Não é eu acho. Nós achamos. Porque eu tenho que sempre lembrar que se aquilo que eu estou falando vem do Espírito Santo. E para quem é filho de Deus sabe, se não for do Espírito Santo, ele depois vai nos advertir. Ele vai nos aborrecer, vamos dizer assim, porque ele vai cobrar de nós. Agora, quando você não cobra dos outros, quando você não adverte os outros, quando você é hipócrita para não entrar em contenda, você está ajudando o inimigo no reino do inimigo, se for chamar de reino, no mundo. Eu soube em poucas horas coisas que demoraria muitos anos para descobrir. E demorou muitos anos. A infidelidade do ser humano uns com os outros. Pela falta de amor um com os outros. Não é amor verdadeiro. Não é amor filéu. Amor de amigo. É amor ágape. Tchau. Até amanhã. Ou até daqui a pouco no trabalho. Até às 8 horas. Tchau, tchau.